Muito bem, meus craques de todo o Brasil. Com imagens da Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, estamos no Street Studio, começando mais um encontro de craques da BPS, da Volkswagen e do Band Esportes. Uma grande alegria poder falar com você, assinante do Band Esportes, agradecer você de todo o Brasil, que nos consolida cada vez mais com essa audiência qualificadíssima e esse prazer enorme de nos permitir que entremos todas as terças-feiras em seus lares, em suas casas, em seus escritórios, enfim. E a vocês, todos que aqui participam conosco todas as semanas, em nome de Volkswagen, HSBC, Brahma, Mafre, Laboratórios EMS, Casa Flora, Raiola. Está aqui o Toninho Bonero representando a Raiola, a nossa Pernod Ricard com Absolute e Chivas, o WTC Business Club, a M Checon, Charutos Monte Pascoal, o Praça São Lourenço, que oferece aí no nosso lounge a sua gastronomia impecável, a Casa das Festas, a TXT Control, o Marcelo Faisal, nosso paisagista predileto, a 89 FM, a revista Menu, meu amigo Zé Belo, aí no lounge, e é claro, a nossa revista Caras. Um abraço para Edgardo Martólio, o Luiz Maluf, o Álvaro Almeida. E a gente faz essa celebração toda terça-feira. Vamos ter um programa especial, como anunciamos semana passada. Vamos falar tudo sobre a final de Santos e Santo André, final do Campeonato Paulista. Já temos o Botafogo consolidado como campeão carioca, o Coritiba campeão paranaense, enfim, os estaduais terminando e a gente fazendo um encontro de craques maravilhoso. Estamos aí com o nosso lounge super lotado, quase 350 pessoas. Vocês vão ter imagens aí, estamos vendo aí o CrossFox da nossa Volkswagen e as pessoas saboreando aí o nosso lounge de craques, que todas as semanas recebe os convidados dos patrocinadores, as celebridades, enfim, todos aqueles que vêm acompanhar no nosso Street Studio. Eu quero cumprimentar essa mesa maravilhosa, essa bancada maravilhosa, porque a gente recebe aqui craques muito importantes. Quero cumprimentar o professor Sérgio Soares, treinador do Santo André. Quero cumprimentar o Jameli, gerente de futebol do Santos Futebol Clube. Essa figura emblemática do futebol mundial, Serginho, o Chulapa, como diria Roberto Avalone. Chulapa, prazer tê-lo aqui. O Rodriguinho, do Santo André, que vem fazendo história dentro do Campeonato Paulista. E esse monstro, essa consagração, Zete, o goleiro tetracampeão mundial, bicampeão pelo São Paulo Futebol Clube. Sérgio Patrick, que programaço, que história estamos fazendo nesse encontro de craques especial. Boa noite, Patrick. Boa noite, Beto. Boa noite ao assinante do Band Esportes. Boa noite a todos esses craques. O Zete também foi jogador do Santos. Aqui nas cadeiras está dando 3-2 para o Santos. 3-2. Vamos ver se o Santo André vai conseguir virar esse jogo aí. E o Santos ainda tem a vantagem do empate, hein? É verdade. O Patrick já quer botar uma pimentinha nesse debate aí, nesse assunto, mas vai ser um jogo absolutamente importante e extraordinário. Me dizia aqui, a gente conversava aqui, diziam assim, não, o Santos é a surpresa. Eu acho que não. Acho que o Santos, ele está consolidado, é um time consolidado. A surpresa é o Santo André. O Santo André que vem aí, o Carlito, que fez um belo trabalho no Guaratinguetá, está aí também na direção de futebol, trabalhando com muito afinco, e isso é muito importante com a comissão técnica, com os jogadores. Silvia Vinhas, muito boa noite, Silvia Vinhas. Prazer em tê-la aqui na nossa banca de jornalistas. E eu quero abrir esse programa para fazer uma dedicação especial, uma homenagem a esse programa ao senhor José Domingos Pessutti, pai da nossa Cris Pessutti. Quero homenagear a vocês, a família toda, ao Rodolfo, e dedicar esse programa, falecido na última semana, e assim como nos comprometemos, eu quero celebrar isso com muita alegria. Sei que o senhor Zé está aqui, corintiano de mão cheia. Quero dar um abraço especial também à Nida, a Eliana, a Dona Rosa, evidentemente, e a Fátima. Promessa cumprida, tá certo? E Sérgio Patrick, final do Campeonato Paulista, movimentadíssimo, essa história que envolve esse jogo, Santo André e Santos Futebol Clube. Eu acho que o Serginho Chulapa tem muita história para contar para esses jogadores e acho que o elenco está preparado, né, Serginho? Boa noite a todos. Realmente, o time do Santos
como bem você disse, Santo André é realmente uma grande surpresa. Classificou os dois melhores, né? Que são o Santos e o Santo André. Mas o Santos está preparadíssimo. Vem aí com essa molecada aí dando trabalho para muita gente. Mas eu espero que seja uma grande final e que a gente possa ver dois grandes jogos. Porque o Santos realmente está muito preparado para esses dois jogos aí. Tá certo. Beto, quando o Serginho era o grande centroavante do Brasil, aliás, tinha uma concorrência boa, né? Careca, Dinamite, o Serginho acabou sendo titular naquela Copa de 82. O Santo André tinha acabado de comemorar o seu primeiro título importante, que foi um título da segunda divisão paulista, né? E o Serginho já tinha uma história que se misturaria muito com a história do Santos. A comparação da história dos dois clubes, ela é muito difícil de se fazer. Agora, a comparação das campanhas é bem interessante, porque em algum momento do Paulistão, Santo André chegou até a passar o Santos. Foi o único time que acompanhou o ritmo do Santos. E no trabalho que o Sérgio Soares fez desde o ano passado, foi um trabalho que tem um resultado positivo agora, mas que começou lá num momento negativo, que foi a queda no Brasileiro do ano passado, né, Sérgio? Boa noite a todos. Foi naquele momento que nós tivemos o descenso, foi feito um planejamento para a temporada 2010, né? Visando uma campanha. O pensamento era fazer uma campanha semelhante a essa que nós estávamos fazendo, mas lógico que dentro da competição a equipe foi ganhando corpo e aí foi melhor do que nós imaginávamos dentro de um planejamento. Mas assim, o perfil de equipe que nós traçamos, que foi uma equipe de velocidade, nós conseguimos colocar, que foi trazer o Branquinho, contratamos o Gil, o Bruno César, que fazia parte do elenco, nós colocamos a jogar, então transformamos um time com velocidade e a velocidade nos trouxe a essa situação hoje muito boa, que é poder disputar a final do Campeonato Paulista. Sérgio, o que mudou? Você falou em mentalidade, a gente tem aqui a experiência do Serginho, que é diretor técnico também, do Zete, que também é diretor técnico. O que mudou do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Paulista? Quer dizer, não é só uma mudança de estrutura, né? É uma mudança de ideologia, de posicionamento também. Nós reformulamos e baixamos a média de idade do elenco, né? A média de idade do ano passado eram de 32 anos, abaixamos para 23, né? Então essa vitalidade, o pessoal mais novo também contribuiu para que mudasse e não trouxesse o peso do descenso com o grupo do ano passado para esse ano, que passaria a ter uma responsabilidade de fazer uma boa participação no campeonato. Diferentemente, nós trouxemos atletas que não teve responsabilidade nenhuma do descenso do ano passado e entraram com muito mais tranquilidade para participar esse ano da competição. Agora, para o lado do Santos, quero até saber do Jameli, o próprio Santo André pode ser o exemplo, porque em 2004... chegou à final da Copa do Brasil, o Sérgio Soares estava na comissão técnica comandada pelo Péricles Chamusca e o Santo André foi campeão em cima do Flamengo, que também tem uma história que não dá para comparar com a do Santo André, assim como a do Santos. Então o próprio Santo André tem uma história recente que serve como alerta para o time do Santos, né, Jameli? É verdade, boa noite a vocês. E a gente sabe da capacidade do time do Santo André. Como você falou no começo, era rodada a rodada. Quando eles jogavam no sábado, eles passavam a gente um ponto. A gente tinha a obrigação de ganhar no domingo. E isso aí foi até a antepenúltima rodada, a gente ponto a ponto brigando com eles. Uma final que o Santos chega mais forte, chega com vantagem, mas que não está nada definido. Eu tive o prazer de trabalhar com o Sérgio, ele foi meu treinador, né? Com o Zete também, de jogar junto, então com o Serginho agora, então eu estou aqui à vontade de falar porque eu conheço bem. O Sérgio me deu muita bronca quando eu voltei da Europa para voltar e joguei no Barueri, então a gente conhece o trabalho, tanto dele como do Denis, do Carlito também, e a gente está confiante, está preparado, mas sabendo que não vai ser moleza. Os jogadores do Santos sabem disso, tem muita coisa sendo dita na imprensa, pela torcida, mas nós temos ainda 180 minutos aí para jogar, 2 jogos no Pacaembu também, para a gente poder lá na frente sair campeão. Zete, 2 times jovens e uma característica interessante nesse campeonato, porque o Santos vem com uma juventude absolutamente massacrante e determinada, e o Santo André reformula a sua ideologia, monta uma estratégia com um time muito jovem, com um bom treinador que desponta como um dos grandes do Brasil, e a gente tem uma final absolutamente jovem, interessante, contagiante. É uma emoção muito grande, né? Boa noite a todos.
é uma emoção, mas eu falo o seguinte que... Acho que está fechado. Isso, agora vai, vamos lá. Alô, alô. Agora sim. Boa noite. Vamos lá. Eu acho o Zete é sempre um mistério, Mas estava ligado. Eu acho assim, o trabalho que o Sérgio vem fazendo, ele conhece muito bem o Santo André, né? Conhece o trabalho. Eu acho que a reformulação ela tem que acontecer sempre, né? Nos clubes. E ele observou bem isso, conseguiu, como ele bem disse, abaixar a idade dos jogadores. E isso é importante, principalmente no início, né, de uma competição, no início de uma temporada, que é o que ele veio, sem dúvida, fazendo aqui no Campeonato Paulista. Muita gente encara o Campeonato Paulista, né, só como o Campeonato Paulista, né, que vários clubes se preparam para isso. Mas, na verdade, a competição estadual ela é uma prévia, né, do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro durante o ano todo. Você tem que já conseguir elaborar um projeto, um planejamento, né, junto com o Jamel. Ele pode falar muito bem isso, porque ele é um gestor de esporte, né, fez gestão, está ali, trabalha com isso. Então esse planejamento ele tem que ser feito e, sem dúvida, para o estadual, as duas equipes acho que se prepararam mais para essa competição e para o longo do Campeonato Brasileiro. O Sérgio pode até responder isso, falando que eu acho que esse grupo ele deve permanecer ao longo do tempo, né? Depois ele pode até falar um pouquinho disso, se, né, esse grupo consegue chegar até o final do ano ou nas próximas competições. Que o Santos também da mesma forma, né? Talvez o Santos a gente tenha um problema de sair os jogadores, né? Sair talvez fora do Brasil. Acho que a grande dificuldade que nós temos no Brasil segurar esses atletas, né? Como o Neymar, Robinho, né? O próprio Paulo Henrique. Enfim, eu acho que a emoção desse Campeonato Paulista é uma coisa bacana que nós vamos ver, torcer. Eu acho que é isso que o futebol brasileiro está precisando, né? Dessa alegria, dessa leveza de jogar futebol, né? E para saber melhor dessa história toda, vamos saber do Rodriguinho. Boa noite, Rodriguinho. Rodriguinho, o Santo André surge aí para mim como uma grande surpresa, vem fazendo um trabalho extraordinário. E o que passa na cabeça do elenco? Quer dizer, agora vocês passaram aí, se o Campeonato Paulista fosse um videogame, vocês passaram e passaram muito bem de fase, tá certo? O Jamel que adora um videogame, PlayStation 3, o Jamel fica brincando direto. Pelo sorriso a gente pode ter certeza que sim. Vocês passaram de fase e agora pegam o time sensação do campeonato, ou seja, vocês são a surpresa, o Santos é a sensação. Passa algo diferente, ou seja, já entra com um respeito, ou o time se blinda nesse momento, até porque vocês também são tão jovens quanto a equipe do Santos. E o que passa nesse momento na cabeça do atleta, do grupo? Boa noite a todos. Eu acho que o grupo, como o professor colocou para a gente que a gente tinha capacidade de ser essa surpresa hoje, que a gente está sendo no campeonato, e acho que o grupo acatou isso, né? E hoje acho que o grupo, a cada jogo, veio se fortalecendo e hoje o pensamento de todos de estar numa final de campeonato, de ser jogadores jovens, jogadores que estão buscando seu espaço no futebol, acho que todos tá querendo dar o máximo, tá querendo fazer história no clube. Acho que isso foi o que foi colocado, igual 2004, quando foi campeão da Copa do Brasil. Acho que todos que estão lá no grupo estão querendo fazer história também, estão querendo colocar seu nome no clube. Que legal. Silvia Vinhas, boa noite. Boa noite. Final do Campeonato Paulista, emocionante, você que é de Santos, né? Monte Azulense de nascimento, mas mora em Santos. Monte Azul. A cidade. Tá me ouvindo? Você tá Oi? me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Te ouço muito bem. Meu Monte Azul não foi bem, né? Foi rebaixado. Foi rebaixado, é uma pena.